Seja muito bem-vindo ao curso Código Secreto de Vendas. É uma honra ter você aqui comigo nessa jornada de transformação. Antes de tudo, eu quero agradecer você por confiar na nossa escola Educa Vendas e por estar aí a um passo rumo à sua evolução como profissional de vendas. Esse curso foi criado com muito cuidado para te ajudar a sair do comum e se tornar um verdadeiro especialista em vendas. Aqui você vai aprender estratégias e técnicas e a mentalidade que os campeões de vendas usam para vender todos os dias e bater as suas metas de maneira extraordinária. Então eu espero que você aproveite bastante cada aula, cada dica e cada exercício. O seu sucesso começa agora e vamos juntos desbloquear o código secreto de vendas. Te vejo na próxima aula. Olá, seja muito bem-vindo novamente. Dando continuação à nossa aula aqui, antes de vender produtos ou serviços, o campeão ele vende segurança, ele tem que vender confiança, ele tem que gerar no cliente um processo de decisão. Então, como que você faz isso? Você primeiro precisa conhecer profundamente o seu cliente, entender as dores dele, os desejos, as objeções que ele tem, que sem cliente sempre tem objeção. Usa perguntas estratégicas para mostrar interesse genuíno, que realmente você quer resolver o problema dele. E ter uma comunicação clara aí, de empatia, se colocar no lugar dele, sabe? Mostrar que você não está ali para ajudar simplesmente, não só para vender, aliás, está ali para ajudar. Você tem que demonstrar autoridade ali, domínio no que você fala e mostrar que você entende do assunto com exemplos reais e dados que comprovem a sua experiência. Então você precisa usar depoimentos, provas sociais e resultados anteriores. Então seja coerente e cumpra promessas. Nunca prometa algo que você não pode cumprir, certo? Transparência gera credibilidade. Crie um ambiente com seu cliente que seja um ambiente seguro, ofereça garantias, políticas de devolução ou um suporte de pós-venda. O importante é que você esteja sempre à disposição para resolver o problema do cliente. Mostre para ele que ele não está preso a uma compra. Use um modelo de venda consultiva. Já ouviu falar? Nós vamos falar depois. Em vez de você empurrar o produto no cliente, ajuda ele a tomar uma decisão e uma decisão que seja melhor para ele. Isso vai transformar você num parceiro e não apenas num vendedor comum, ok? Até a próxima aula. Então, voltando aqui à nossa aula dos códigos secretos dos campeões em vendas, nós estamos passando para vocês que vendas hoje não é só técnica, não é só você sorrir, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, ou em que posso servir, né? Posso ajudar. Isso não existe mais. Os clientes estão cansados desse tipo de jargão, né? E o que nós estamos falando é sobre a diferença daquele vendedor comum com o campeão de vendas, onde se usa processos e não mais técnicas, que também são importantes, mas os processos aliado a técnicas te geram muito mais resultados. E na última aula, como nós estamos vendo no slide, nós falamos que o verdadeiro campeão, ele ajusta as vendas, ele corrige e escala. Vou te falar um pouquinho como é que funciona isso aí, ok? Mas antes, deixa eu te falar um negócio, tá? Vendas não falham por falta de técnicas, elas falham por excesso de ruídos mentais. Muitas vezes o vendedor sai de casa preocupado com as contas que vão pagar, ansioso por conta de alguma situação, sai com medo, com receio, aquele monte de perguntas: será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai fechar? Será que não vai? E às vezes os cansaços emocionais dentro de casa, com problemas de família e até mesmo medos, né? Muitos medos. Então a gente precisa saber se identificar, né? Porque as vendas elas não falham por falta de técnicas, elas falham por excesso de ruídos mentais. Quando o vendedor ele sai de casa pensando nos problemas, pensando na situação difícil, ele não consegue se concentrar na venda e isso transmite energia para o cliente. Nós somos energia. Se eu estou bem comigo, consequentemente eu vou fazer um atendimento personalizado. Se eu já saí de casa pensando nas minhas contas, pensando nos problemas, pensando em tudo que vai atrapalhar o meu dia, então eu não vou conseguir vender. Então, as vendas, elas não falham por falta de técnicas ou até de processos, elas falham por excessos de ruídos e ruídos mentais, como é o que eu disse aqui e o que está aparecendo aí na tela para vocês, certo? O campeão, ele é diferente.
Os campeões em vendas, eles vivem de processos. Estou falando isso há algum tempo, né? Ele acorda perguntando quais ações eu vou executar hoje, quantas visitas eu tenho programado para hoje, quais perguntas eu preciso melhorar. Então, o campeão de vendas, esse é um outro código, já sai de casa dizendo: hoje eu vou fazer 5 vendas, 10 vendas, 5 contratos. Ele já sai com a mentalidade de sucesso na cabeça dele. Ele não sai questionando do será que vai acontecer. Ele já sai na convicção de que ele vai vender aquele dia e vai voltar com o resultado. Ele não ignora os resultados, mas também ele não se submete emocionalmente junto aos resultados, como é o vendedor comum de hoje, né? Que é o que as empresas não querem, certo? O campeão de vendas, ele entende algo que poucos entendem. Olha só, resultado é consequência, processo é controle. Preste bem atenção, vou repetir. Resultado é consequência e processo é controle. Se o vendedor focar apenas no resultado, pensando que vai precisar vender 10 contratos, ele corre o risco de ficar ansioso e não conseguir produzir nada e não vender nada. Agora, se o vendedor focar no processo, pensando, vou ligar para 20 clientes por dia, vou enviar 10 propostas, fazer 5 reuniões, com certeza o resultado virá. Então, olha essa frase aqui. O sucesso não está em evitar os nãos, mas em colecionar nãos até que os sims cheguem. Os nãos nós já temos. A questão é transformar esses nãos nos sims. Então vamos lá. No processo de vendas, o campeão ele faz o quê? Ele ajusta. Ele entende que cada cliente, cada negociação são diferentes. Ele ajusta a abordagem conforme o perfil do cliente, o momento da venda e os sinais que ele recebe durante a conversa. Olha um exemplo aí na tela. Se ele percebe que o cliente valoriza mais segurança do que preço, ele ajusta a conversa para destacar as garantias e criar uma confiança do cliente junto ao seu produto, à sua empresa. Então, o vendedor campeão, ele ajusta o problema, se for na abordagem, né? Se for um problema de comunicação, ele ajusta toda a sua comunicação, o seu modo de agir, o marketing pessoal, de acordo com aquela necessidade do cliente. Então, o cliente ele vai entender que o vendedor está dizendo, então ele vai consequentemente acabar comprando. Então, no processo de venda, o campeão ele ajusta também a abordagem, ele ajusta a prospecção, ele ajusta a técnica, ele verifica onde é que ele está falhando, ele faz uma autoanálise antes de fechar a venda, ou se ele não fechou, ele questiona depois em casa por que ele não fechou, o que foi que aquele cliente disse, o que aquele cliente perguntou, ele não soube responder. Então ele precisa ajustar toda a abordagem dele para poder então convencer o cliente de que o produto e a empresa dele são melhores para o cliente. Outra coisa que um campeão de vendas faz, olha aí outro segredo, tá? Ele corrige. Corrige o quê, Moisés? Ele não reclama quando ele perde uma venda. Você conhece alguém que reclama quando perde uma venda? Eu já reclamei bastante. Mas ao invés disso, o verdadeiro campeão de vendas, que conhece o código secreto das vendas, ele analisa, ele corrige as possíveis falhas do processo, identifica em qual momento ele perdeu o controle e verifica se foi na prospecção, se foi na abordagem, se foi negociação, se foi em fechamento. E então ele só vai fazer o que? Ele vai corrigir aonde ele errou. Se ele percebe que vai perder o cliente na fase da apresentação, da abordagem ou demonstração do produto, o que acontece? Ele corrige a forma como demonstra o produto ou como ele demonstra o serviço. É outra capacidade de um campeão de vendas. Outro segredo hoje para se transformar no campeão de vendas, ele ajusta, ele corrige e ele também escala. Depois de ajustar e corrigir, o campeão não fica mais repetindo tudo o que ele falou. Ele escala o que funciona, ou seja, transforma as boas práticas, aquilo que deu certo, em padrão e multiplica os resultados. Se uma técnica de abordagem, ou de fechamento, ou de comunicação gera mais conversões, ele aplica em larga escala cada uma delas e ainda ensina outros. Fantástico, né? Então preste bem atenção. O profissional de venda, ele vive de processo, não só de técnicas, mas ele precisa aprender a corrigir o que está precisando corrigir, a escalar, né? Corrigir, escalar
e ajustar todo o processo de venda que ele está fazendo ou promovendo naquele momento, certo? Então, o código secreto número 1 de cada vendedor, de profissional de vendas, é uma mentalidade antifrágil. Os vendedores comuns não conseguem ser resilientes, olha só. Não aguentam as pancadas da vida e nem os processos da venda quando não dão certo. O campeão consegue enfrentar a dificuldade, dar a volta por cima e voltar ao normal. Ele melhora com as pancadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso na nossa próxima aula. Mentalidade antifrágil. Aguarde. Vamos lá, então, dando continuidade ao nosso curso do Código Secreto dos Campeões em Vendas. E o primeiro código que eu quero deixar aqui com você é o código secreto Mentalidade Frágil. Os vendedores comuns, né, eles não conseguem ser resilientes. Eles não aguentam as pancadas da vida, nem os processos da venda, e quando não dão certo, eles ficam chateados, ou seja, são movidos às emoções e resultados. Diferente do campeão que consegue enfrentar as dificuldades e dar a volta por cima, né? E voltar ao normal. Então ele melhora com as pancadas da vida, com os nãos que ele recebe. Aliás, não é uma coisa que todo vendedor recebe, todo vendedor sabe que quando o cliente não está disposto a comprar, aí ele inventa um monte de desculpa, né, para dizer, olha, não estou interessado. Os nãos na hora da venda são muito mais do que simples rejeição. Eles são parte essencial do processo de aprendizado e crescimento de qualquer vendedor. Imagine que cada não funciona como um sinal de ajuste. Ele mostra que algo na sua abordagem ou na oferta precisa ser repensado, né? Reformulado, corrigir, né? Escalar. Então, sem esses feedbacks, ainda que dolorosos, o vendedor não teria clareza sobre como melhorar, né? Então, veja bem, o campeão de vendas hoje ele entende que o não do cliente não é pessoal. Ele encara os nãos como um dado estatístico ou como se fosse uma oportunidade de aprendizado. O amador, ele leva o não para o lado pessoal e, infelizmente, ele desanima. Então, o que acontece? Veja bem, existe uma tática. A tática é a seguinte: para cada não do cliente que ele recebe, ele faz uma autópsia da venda. Como assim? Será que foi o preço? Onde é que eu errei? Né? Será que eu não mostrei valor? Se você não está levando não suficiente, é porque você está falhando na prospecção. O não é prova da ação. Então, ou seja, o conceito do go for no significa busque pelo não. Se você não está tomando os não suficientes, isso significa que você não está prospectando direito. Preste bem atenção. Por que os nãos são importantes? É simples. Vamos fazer um filtro natural. Nem todo cliente está pronto ou precisa do produto. O não ajuda você a separar quem realmente tem potencial de compra, né? Para fazer um ajuste meio estratégico, cada não, cada recusa é uma oportunidade de você revisar os argumentos, né? Entender quais são as objeções e refinar a sua comunicação. E vamos construir aí uma questão vamos construir uma experiência no caso. Por exemplo, o vendedor acumula o repertório de situações, né, aprendendo a lidar com diferentes perfis e cenários. Fortalecimento emocional é importante, porque o não, ele ensina a não levar a rejeição para o lado pessoal, mas como parte da venda, do processo de venda. O mente antifrágil e resiliente significa aguentar o impacto e continuar. Ser antifrágil vai além, é você usar o impacto para crescer. O vendedor antifrágil, ele não apenas suporta os nãos, mas ele se fortalece com eles. Isso é resiliência, que permite que o vendedor não desista diante da rejeição, mantendo a mesma energia e a mesma disciplina. Esse é outro código. Então, antifragilidade, ser uma mente antifrágil, transforma o não num combustível para a evolução, para evoluir.
criando novas estratégias e aumentando a confiança. Então, o impacto na performance é o seguinte: o vendedor que encara o não com mentalidade antifrágil, ele desenvolve consistência, porque ele entende que a venda é um jogo de números e persistência. Quando o impacto da performance do não é o seguinte, ela cria criatividade para o vendedor, buscando novas formas de apresentar valor para o cliente, certo? Ou seja, o vendedor que encara o não com uma mentalidade antifrágil, ele ganha credibilidade, porque ele transmite segurança mesmo diante das objeções. Então, ele constrói resiliência emocional, essencial para manter a motivação com os mercados competitivos. Para fazer uma conclusão aqui, tá? Os nãos não são inimigos do vendedor. Os nãos não são inimigos da venda, mas são aliados ocultos que moldam o vendedor, lapidam a sua comunicação e fortalecem a sua mentalidade. O profissional que entende isso, ele não teme a rejeição, ele abraça isso como parte do caminho até chegar ao fim. Ou seja, esse texto é muito legal, porque você lendo ele, você acaba aprendendo muita coisa importante. Então, a tática é o go for não, busque pelo não. Se você não está tomando não, isso significa que você não está prospectando direito. Vamos para a próxima aula.